Oi, tio, voltei. Oi, voltamos. Estamos voltando rapidinho, tá? Deixa só a galera voltar novamente. Está faltando um pouquinho. Tá faltando algumas Tinha pessoas. saído. Cai do nada, sabe? Meu Deus, mas é porque... tipo assim, é uma aula por dia de cada professor ou é várias aulas no dia, como se fosse na escola, os horários? Depende do dia, mas de fato, cada disciplina é como se fosse 2 horários. Aí a gente terminou a primeira parte, agora a gente vai para a segunda parte, tá? Ô tio, eu tenho uma imagem no livro que a gente até viu antes da gente não ter mais aula. Porque tinha, tipo, da Constituição, que até hoje isso acontece. Que só as Sim. pessoas mais ricas têm, tipo, a entrada para usar a Constituição e as pessoas pobres ficam de fora. Tipo, como se a Constituição favorecesse os mais fortes. Tipo isso. Eu sei qual é. Tu tá falando daquela charge, né? Exatamente. Que tem a Constituição como se fosse um prédio onde só os privilegiados podem acessar, não é isso? Isso acontece até hoje, né? Só não tão nítido como era antigamente. Exatamente, acontece até hoje, né? A gente percebe que essa situação de desigualdade, embora a Revolução Francesa quisesse diminuir, ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu acabar, né? Não conseguiu, não. Mas diminuiu um pouco, né? Porque talvez não fosse da vontade dos revolucionários, né? Quem estava à frente da revolução talvez não quisesse dividir suas riquezas. No caso, a burguesia, né? A gente percebe que a burguesia, no fundo, ela queria o quê? Ter os seus privilégios atendidos, né? Os seus interesses. Mas depois que ela chega ao poder, que ela tem os privilégios atendidos, ela não vai querer dividir isso com o restante da população. Tá bom? Então, a burguesia, ela queria os privilégios para ela, tirar dos mais poderosos, mas quem estava embaixo também não ia ter os privilégios. É como se fosse assim, digamos que a gente se reúne num movimento para conseguir mais direitos. No entanto, no final do movimento, aqueles que têm a participação mais ativa ou que estão na liderança, eles conseguem mais privilégios do que os que estão na base, certo? Isso não significa que os que tiveram no movimento não conseguiram algum tipo de benesses, né? Conseguiram, mas com relação à desigualdade social, não, porque não era interesse da burguesia dividir suas riquezas. Isso não era a pauta da revolução. Tá bom? Eles queriam só para ele. Não, a pauta da revolução era você tirar os privilégios da nobreza e do clero. Não era a pauta da revolução, depois que a burguesia tivesse o domínio, dividir as riquezas. Essa divisão de riquezas não era a pauta. Então tinha que ser chamada Revolução da Burguesia, porque eles queriam tirar o poder daqueles que estavam em cima da pirâmide, mas dar só para eles. E não, então tinha que ser chamada de Revolução da Burguesia. Então, a gente chama de Revolução Burguesa, justamente por conta disso, né? Pelo fato de ser uma revolução que, de certa forma, foi encabeçado pela burguesia, tá bom? É por isso que a gente chama de Revolução Burguesa. Eles estavam agindo como as outras pessoas, tipo aquelas, os nobres e o clero. Pronto, agora. Isso é uma máxima, tá? A gente percebe isso ao longo da história. Grupos que revolucionam ou mudam algumas estruturas em seu favor e depois eles se tornam conservadores nesse sentido, de tentar manter a sua ordem. É como se você estivesse num jogo em que você não dita as regras, mas depois que você passa a ditar as regras, você não quer que outros ditem regras, né, no seu lugar. Você quer manter-se ali ditando essas regras. Não sei se eu consegui ser entendido. Entendi. Eles queriam tipo, fazer as mesmas coisas que o clero, né? Porque eles tiraram, vamos dizer que pegaram o poder deles para as mesmas atitudes que eles tinham. Eles meio que viraram rei. No sentido assim, eles não é que eles pegaram todo o poder do clero ou da nobreza. A nobreza e o clero continuaram muito importantes nesse momento. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um aumento da participação da burguesia
vamos dizer assim, nas ações governamentais. Eles queriam um pouco do poder, porque eles não tinham nenhum e eles tinham muito. Então, ele queria um pouco para Eles ter queriam pelo menos alguma participar. influência. Exatamente, eles queriam participar. Mas por que que o povo aí ficou meio excluído? Porque, primeiro, não era interesse da burguesia que o povo tivesse participação efetiva na política. Não era interesse da burguesia, por exemplo, que o povo, ou que a burguesia, no caso, dividisse suas riquezas com o povo. Isso não era a pauta. Eu tô estudando também, tá? Tá? Quando a gente, por exemplo, vai ver algumas coisas aqui no Brasil, né, no período colonial, a gente percebe que muitos dos colonos queriam a emancipação do Brasil de Portugal. Mas eles não queriam, por exemplo, o final da escravidão, o fim da escravidão. Embora alguns negros, né, alguns escravizados, negros escravizados, na verdade, e alguns libertos também tivessem aí nesse momento nessa busca também por emancipação. Todavia, não era a pauta desses grupos que lideravam esses movimentos, né, essa maior participação aí das camadas que acompanhavam esses movimentos. Ô tio, a escravidão sempre existiu, né? A escravidão, ela existiu, ela sempre existiu, mas de maneiras diferentes, tá? Formas diferentes. A escravidão que Tipo nós... aqueles... Por exemplo, quando a gente vai na antiguidade, a escravidão, ela era uma forma de você dominar povos que foram vencidos por meio de guerra, né? Só que no nosso tempo, a escravidão, ela muda um pouquinho. No nosso tempo, que eu digo, por exemplo, período moderno para o contemporâneo, o que era escravidão aqui? A escravidão era algo mais no sentido comercial, né? O escravo, ele não era apenas um escravo, ele era uma mercadoria, tá bom? Então, há algumas mudanças. Tipo aqueles nativos que a gente estudou, que alguns até escravizavam o próprio povo, tipo como quando eles eram conquistas de guerra, e teve esses, tiveram também os africanos. E outros podem entrar no grupo de como ser escravizados, aquelas pessoas que trabalhavam, mas não tinham uma remuneração. Tipo, eles trabalhavam, mas não tinham um pagamento. Assim, eles trabalhavam sem uma condição assim, meio que humana. E também não recebiam por isso. É uma forma de escravidão, né? É uma forma análoga à escravidão, sim, tá? Então, até hoje, pessoas que recebem, que trabalham muito, que trabalham horas a fio e que recebem salários muito indignos, né? É considerado pela lei como escravidão. Trabalho escravo, tá bom? Então, por exemplo, pessoas que trabalham no campo, trabalham durante um mês para ganhar R$100, é um trabalho escravo, não é? Bom, se tu vai no supermercado com R$100, tu não compra quase nada. Exatamente. Não se compra praticamente nada, né? Deixa só eu abrir de novo aqui o nosso... Oi? Eu lembro que uma vez o senhor falou que era considerado escravidão quando a pessoa não tinha o direito de, tipo, sair do trabalho ou ir de... Quando a pessoa, por exemplo, ela é presa, ela é cativa em mercadoria, né? É um escravo, não é isso? Ela é, no caso, escrava nesse sentido, certo? Então, uma pessoa que não tem, que é cativa e ela, por exemplo, não tem direito sobre o seu próprio corpo, é um escravo. Então, muitas pessoas, por exemplo, atualmente, elas têm um trabalho análogo à escravidão porque elas muitas vezes ficam presas ali naquele local. A gente pode falar, por exemplo, da prostituição, né? Muitas meninas são sequestradas para se prostituir, para ter seu corpo prostituído em países distantes, onde ela não tem acesso, por exemplo, aos familiares ou alguém que possam tirar elas daquele cativeiro. Então, elas vão, por exemplo, com a ideia de que vão trabalhar como modelo, mas chega lá é prostituição, e quando chega lá, ela tem o passaporte apreendido e vai trabalhar para tentar pagar, inclusive, a viagem, né, de ida. Então, é uma situação de escravidão, sim. Oi? Isso não tem meio que fim, porque ela vai para lá ela vai para lá para trabalhar sem dinheiro.
E aí ela vai, como é que ela vai sobreviver? Então ela vai ter que trabalhar e vai ter várias contas que nunca vão acabar, então ela vai acabar ficando presa lá. Exatamente. Por isso Ela que é não escravidão. Oi? Por isso que é escravidão, não é? A escrava sexual também. É, exatamente, escravo sexual. Tá bom? Eu vou abrir novamente o livro para a gente continuar de onde nós paramos, tudo bem? Tá. Então, vocês estão conseguindo olhar minha tela? Sim, Eu tô olhando. Né? eu tô conseguindo olhar. Tá, né? Deixa eu só ver aqui Peraí, deixa eu ver. o capítulo de onde nós estávamos, tá bom? Qual é a página mesmo? Qual é a página? Eu acho que era 91. 90. 91. 90. 91, tá? De volta ao capítulo. Tá. Deixa eu só minimizar aqui a telinha. Então, vamos lá. Estão conseguindo enxergar? Eu tô olhando. Sim. Perfeito. Eu tô Então- conseguindo ver. Tá, deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, a gente passou aqui, né, no Palácio de Versalhes, que é o símbolo, aqui o Jardim de Versalhes, é um símbolo do poderio, Foi. tá, e da pompa e luxo 10 é da menos. França. Onde é que esse lugar fica, hein? Versalhes, ele fica próximo a Paris. Rua. É uma região Legal. próxima a Paris, tá? Aí aqui temos uma segunda questão, que diz assim, ó. Retome a divisão cronológica dos períodos históricos e elabore uma explicação que contém as características marcantes de cada um. Vocês responderam essa? Ou seja, se a gente pegasse essa linha do tempo, como é que a gente ia descrever, por exemplo, a Antiguidade, a Idade Média? Alguém fez? A Idade Eu. Fez Moderna. o quê, tio? Alguém respondeu essa questão 2? A questão 2, peraí, deixa eu ver, tá? Eu. Sim, eu respondi. Não. Como foi que mas você isso eu respondeu? Só que eu não tô com o meu livro. Tá, quem tá com Eu o livro e sei. respondeu? Diga. E tio. Vai Diga. falar. E aí? Tio, é porque, assim, Revolução Burguesa, porque foi assim, os burgueses, eles queriam revolucionar a época, tipo, assim, eles não tinham tanto poder e eles queriam um pouco de poder para poder ter alguma influência, então eles ganharam o poder, então quem foi beneficiado foram os burgueses, então eles se revolucionaram, então é por isso que é burgueses, né? Foi isso que eu acabei de falar. Você colocou na segunda questão? Na segunda, né? Na terceira, não? Não, tô falando na segunda. Aquela retome a divisão cronológica dos períodos Isso. históricos e elabore marcantes em cada um deles dos Isso. períodos, né? Exatamente. A Revolução Francesa, ela marcou a moderna e a contemporânea, né? Mas aqui o objetivo é a gente olhar os períodos aqui, ó, os períodos históricos e dar alguma característica deles. Pode ser que nem da foto? Da Você foto? utilizando a foto, por exemplo. Idade moderna absoluta. Por exemplo, vou dar uma ideia aqui. Ó. Idade Antiga. Idade moderna não. Idade Antiga é uma idade, né, que vai de 3.000 anos antes de Cristo a 476 e é caracterizada pelas grandes civilizações, como romana, egípcia, a civilização, então não é? Tipo, só a Pronto, civilização. As características pode desse ser. período. Então, pode usar, tipo, povos, revoluções. Coisas que aconteceram nessa época, que marcaram. Idade moderna, absolutismo. Idade Moderna, monarquias absolutistas na Europa,
navegações, né? Ó, período das grandes navegações. Dá para ver aqui, ó, pela foto do infográfico, não é? O que é isso aqui? Volta de 1600. O quê? Moeda de ouro. Moeda. Ah, então a moeda está relacionada às navegações? No Isso. período da Rainha Elizabeth, né? Uhum, exatamente. É o período do mercantilismo. Sim. Foi, ela usou isso para deixar o povo mais isso. Tá? A mesma coisa esse a é Idade muito- Contemporânea. O que a gente marca na Idade Contemporânea? Revolução Francesa. O que mais? Revolução Francesa e sei lá, não Igualdade. sei lá. Revolução Industrial. Ah, é mesmo. O que acontece mais? Tinha um monte de coisa. Primeira e Segunda Guerra. Coronavírus pode entrar? Coronavírus. Pode, tá bem aqui na ponta do. Você pode colocar bem aqui na ponta, ó. Espetando a gente. Coronavírus. Tá É para colocar. Tio, é aqui. Isso na Segunda Guerra. Idade moderna, navegações. Vou botar só navegações. A idade contemporânea. Revolução Francesa, Primeira e Segunda Guerra, não é? Queda do antigo regime. São algumas questões, tá bom? Contemporânea. Primeira. Guerra Fria. Guerra Fria, muito bem, falou Guerra Fria. Que o coronavírus vai ficar na história, né? Você não tenha dúvida disso, tá? Você lembra da peste negra? Eu lembro, eu acho que essa foi a pior de todas, que matou muita gente. Aconteceu quando mesmo tinha 1800? A peste negra foi aqui na Idade Moderna, entre a Idade Média e a Idade Moderna, ali no final da Idade Média, né? A peste negra foi na peste Idade negra. Moderna? Na Idade Média, saindo da Idade Média para a Idade Moderna, né? Então foi tipo entre as duas, então ela pode ser das duas, né? Não, mas ela marca mais o período medieval, porque não foi no final da Idade Média, tá bom? Então Cada 100 anos acontece uma... Tanto é, gente, que a ideia de Idade das Trevas, que marca muito disso, né? a Idade Média, vem pelo domínio da Igreja e a peste negra, não é? O tio, talvez se a gente... Por isso que ficou essa ideia negativa. Oi? Agora, se fosse tipo assim, vier peste negra de novo, chegou e tal, a gente não seria tão ruim assim, né? Porque a medicina já tá mais desenvolvida. E as condições sanitárias são um pouquinho melhores, né? Do que na época. Graças a Deus. É? Será que tinha bosta na rua? Na época? Sim. Será que a gente andando tinha... Ai, meu Deus, que horror. Hoje não tem? Não, eu nunca vi. Tem, não, só de cachorro, animal, mas não tem de pessoa. Tem sim, tá? Vários esgotos aí estourados na rua. Excremento mas líquido, a gente né? nunca viu bosta assim, não. Não, né? Tá Quer dizer, certo. fezes. Tudo bem. Eu já vi. Vamos cortar essa parte meio ruim, né? Que vai ficar gravado, você imagina, né? A gente falando disso no YouTube. Muito legal, né? Meu Deus, tá gravado no YouTube. Tá gravado. Vai ficar, né? Logicamente. Meu Deus. Gente, falando de bosta. Quer dizer, de fezes. Mas tudo bem. Gente, a outra questão, ela pergunta o seguinte. A terceira, tá? Porque muitos estudiosos da Revolução Francesa costumam chamá-la de Revolução Burguesa. A gente já respondeu, né? Eu até falei. Ficou compreendido, né? Porque os burgueses conseguiram alcançar o que eles tanto desejavam, no caso da prosperidade econômica. Porque os burgueses, eles estavam ali na Revolução, não é isso? Eles estavam à frente da Revolução. Revolucionou só os burgueses, né? Tipo eles. Não, a Revolução, ela pegou todos, né? De certa forma, e ela influenciou na vida de todos. Mas quem saiu mais beneficiado foram os burgueses. Mas benefícios quem teve foram só os burgueses, porque não chegou a outra camada, não chegou às outras camadas. Não é que chegou.
digamos que chegou mais para os burgueses. Ah, então Então. a camada de baixo da pirâmide recebeu alguma coisa. Com certeza, mas não ao ponto de rivalizar com os burgueses. Ah, tá. Tá? É como Aham. se, digamos que alguém esteja na mesa comendo, né? Comendo pães, e Esse alguém sou eu. esses pães caiam migalhas no chão. Ah, Então, Sim. né? Então, os animais que tiverem ali, fazendo só uma analogia, né? Os animais que tiverem ali próximo à mesa, eles vão também beneficiar-se dessas migalhas, né? O entendi. que eu quero dizer? Então, É que o pão, ou seja, a maior parte das benesses, dos privilégios, ficou na mão da burguesia. Mas isso não significa que o povo não tenha tido algum, só que muito pequeno. os pobres ficaram com as migalhas, tipo, o que sobrou deles. Exatamente. Que é Aquilo que sobrou, é muito injusto isso, tipo, meu Deus. tá? É nesse sentido, tá bom? Tá bom. Vamos continuar, tá certo? Aqui a gente tem a figura de Lavoisier. Lavoisier, ele era um químico, né, nesse período. Ele foi responsável, por exemplo, pela fórmula da lei de conservação das massas, e aí a professora de química pode trabalhar com vocês, né? Vocês podem perguntar para ela sobre isso, a questão dessa ideia, né, de que a soma das massas dos produtos deve ser igual à soma das massas dos reagentes, tá bom? É uma ideia de Lavoisier. E ele foi um dos que sofreu o que morreu durante a Revolução, né, na guilhotina. Foi acusado de corrupção, tá bom? Tadinho. Não sei, né? Se é tão tadinho Mas assim. é verdade? O quê? Deixa, entendi, tio, entendi. Tá, continuando, né? Obrigada. Então, aqui a gente tem o Palácio de Versalhes. Como eu disse para vocês, né? Esse lindo e maravilhoso Palácio dos Sonhos aqui, ele era o símbolo do luxo e da riqueza dessa corte francesa. Quando eu falo corte, eu não estou falando só da família real, não. Estou falando de vários nobres que viviam aqui junto com a família real. Os nobres viviam no castelo junto com eles? Uma parte dos nobres, que eram os nobres da corte, viviam... Os mais importantes? Os mais importantes viviam no castelo. Olha o tamanho desse castelo, né? Meu Deus, dá pra todo mundo morar aí, gente. É doido, não é que todos os nobres viviam aqui, mas uma parte da nobreza cortesã vivia aqui e se usufruía, né, das benesses do palácio, das festas, das programações que existiam aqui. Ô tio, tipo assim, o palácio tinha que ter as pessoas que não eram nobres para trabalhar aí, né? No palácio, Sim. pra fazer as coisas, E Os as trabalhadores. pessoas, elas viviam aí no palácio ou elas iam para casa delas? Tipo assim. Boa parte vivia no palácio, porque é como um mordomo, né? Que vive, né, naquela casa. Mas de vez em quando tem acesso à sua casa também. Tá bom? Isso aqui era um negócio muito estranho. Para vocês terem uma ideia, existiam nobres que vinham aqui, por exemplo, café da manhã, né, com o rei. E por incrível que pareça, para vocês pode até parecer algo muito louco, muito nojento, mas tinham nobres, por exemplo, que seguravam o pinico do rei para ele fazer suas necessidades, tá? Para você ver a ponto que chegou essa sociedade aqui, né, de Versalhes. Era algo honroso você segurar ali o trono do rei, tá bom? Para que ele fizesse as suas necessidades. Se eu fosse eu ia ser uma daquelas princesas rebeldes, quando ele chegasse a tirar o pinico, é na hora, rapaz. Só passando aqui, uma honra. Só passando aqui pelos comentários, o Gabriel Brandão falou o seguinte, que a peste negra foi entre 1347 e 1353, não é? Gabriel Henrique mostrou como é que os médicos
eles se portavam na época da peste negra, né? A gente pode até fazer um paralelo como os médicos da época viviam com os que estão hoje trabalhando com os doentes do coronavírus. Deixa eu ver alguma coisa a mais. Só isso por enquanto, tá bom? Então, continuando, então a gente pode ver como Versalhes, né, representava esse luxo. E aqui a gente tem a rainha, né? A Antonieta, tá bom? Antonieta, ela gostava muito de fazer festas, a Maria Antonieta. E regada a muita bebida, muita comida, muito luxo, muitos convidados. Né? Se a gente fosse pensar, né, nesse... Ai, meu Deus, baladeira. E o que acontece? Ela era uma rainha, né? Ela vinha da Áustria, casada com Luís XVI. E certa feita, ela ficou sabendo que estava faltando pão, né? Faltando comida para os pobres, para a população pobre. Então ela disse assim: se não tem pão, que comam brioches, né? O brioche era como se fosse um doce, vamos dizer assim, uma comida refinada dos nobres. Ou seja, mas olha só, percebam a ironia aí, né? Se o povo não tem nem pão, como é que eles vão comer brioches? Tio, eu não entendi. Como assim? Ela, Debochada. Exatamente. Deu ou ela debochou? Ela debochou, né? Debochada demais. Se o povo não tem pão, que comam brioches. Eu pensei que ela, tipo assim, não, então eles não têm isso, eu vou dar então isso aqui para eles se alimentarem. Não. Ela estava debochando, sabe? Ou seja, ela estava nem aí para a fome que esmagava boa parte da população. Enquanto ela estragava. Enquanto que a corte toda, né, o rei, a rainha, os nobres, luxavam e gastavam à torta e à direita, né? Então, para você ver que é uma situação totalmente de desigualdade social nesse momento. Então, aí a gente chega aqui no Estado francês. Como é que o Estado francês ele está nesse momento aqui, né? Então, por exemplo, o que ocasionou o colapso econômico aqui na França a partir do final do século XVIII? É justamente uma série de fatores, né? Um dos fatores que a gente pode citar é os altos custos da nobreza e da monarquia, com os seus gastos infindáveis, com festas, né? E com uma série de outras ações que eles tomavam nesse período. A gente pode citar também as más administrações históricas dos monarcas franceses. Isso foi como se fosse uma bola de neve que foi aumentando, tá bom? E fez com que essa população ela ficasse... Só um instante. O tio, tipo assim, em vez do rei, quando ele pegava toda aquela, vamos falar, tipo, dinheiro, né? Sim. Em vez dele, tipo, melhorar a cidade, a qualidade de vida das pessoas, para que a cidade fosse um lugar, assim, um lugar bacana, tipo, mais bonito, porque devia ser muito feia a cidade, né? As características das casas dele, né? Devia ser horrível deles. E em vez de ele fazer isso, ele guardava todo o dinheiro para ele, as riquezas, e ela ficava acumulada enquanto a população sofria com a fome e a falta de como é que se fala, gente? Suprimento de ajuda do próprio Estado, né? Do saneamento também. Saneamento. Não é que as cidades fossem feias, não, tá? As cidades não é exatamente... A questão não é ser feia exatamente. É o fato, por exemplo, de ter as ruas serem estreitas, né? Existe uma má iluminação, logicamente, violência, os excrementos, né? Eram jogados na rua. A gente tem esses problemas na França. Ele podia ter trabalhado nisso. Podia, mas veja só, não era pauta, como a gente fala, não era pauta do governo exatamente melhorar a vida da população mais pobre, né? A gente está pensando aqui numa sociedade altamente hierárquica, altamente desigual, em que os interesses das camadas elitistas, no caso a nobreza e o clero, são mais importantes do que qualquer coisa.
Então, todo o dinheiro aqui era para patrocinar o luxo dessa população, dessa parte de cima, né? O que não é muito diferente Ele da só queria. sociedade nossa de hoje, tá? Então, a gente tem esses paralelos, isso não acabou lá, continua, essas coisas continuam acontecendo. Então, o que que acontece? Outra coisa que levou também à falência do Estado francês, as guerras que a França travou com a Inglaterra, principalmente quando ajudou as 13 colônias americanas, né, as 13 colônias inglesas na América, a se emancipar politicamente da Inglaterra. Então, a França entrou em conflito e ajudou financeiramente os colonos. Então, isso gerou um alto custo, porque você tem que ter soldados, você tem que ter armamento, tem que ter navios para transportar essa população para a América e suprimentos para manter. Então, tudo isso foi a partir dos cofres do Estado, que era composto dos impostos dos burgueses e da população campesina, né? Então, isso vai aumentar aí, os gastos do Estado francês, a ponto do Estado francês chegar a bancarrotas, né? Chegar a falir por conta disso. E a questão mais complicada era que, ao longo do tempo, o Estado francês ia aumentando os impostos. Isso ia gerando um descontentamento muito grande por parte de quem pagava impostos, não é? Porque, no fundo, não era eles que estavam sendo beneficiados com esses impostos, e sim outros grupos sociais, né? E aí a gente pergunta, por que a França, então, apoiou as 13 colônias? Por causa do comércio da burguesia com esses grupos. Comércio esse que era um comércio dominado aí pelo Estado, tá certo? Na quarta questão, a gente tem o seguinte: elabore com suas palavras um parágrafo que explique como era a situação política, social e financeira da França antes da Revolução. Fizeram essa atividade? Não, tipo assim, situação política, assim, não entendi. De que forma eles se organizavam politicamente? Quem tinha direitos Eles se políticos? organizavam pela pirâmide, então quem tinha o poder político era o rei e o clero e os nobres. A gente pode dizer isso, né? A gente pode dizer isso sim, tá bom? Então, a situação política, a gente pode dizer o seguinte: era uma sociedade onde a política era dominada pelo monarca, não é isso? O rei absolutista, ele concentrava poderes em suas mãos, bastantes, né? Era uma sociedade socialmente desigual e hierárquica, como eu já falei, né? E financeiramente ela estava em falência, né? Ô tio, depois que os burgueses fizeram aquela revolução, eles conseguiram, tipo, pelo menos fazer, tipo, ai meu Deus, tipo, fala tanto tipo, me confundo. Eles, tipo, oi! Calma, eles eram, tipo assim, não, calma. Eles, depois da revolução, eles Sim. conseguiram participar mais da vida política, assim, Sim, sabe por quê? Porque depois da Revolução começou os períodos mais tensos, né? O período de terror, depois veio uma república, e aí depois a gente vai ver a burguesia tendo a sua, vamos dizer assim, a sua participação mais ativa na administração e na política. Mesmo que depois a gente tenha uma volta da monarquia, mas já é uma monarquia mais enfraquecida, tá? Os ricos de hoje em dia são burgueses, né? As elites, vamos dizer assim, os grandes empresários, os bilionários, né, eles são considerados burgueses, sim. Tá bom? Aí a gente considera, aí a gente tem assim, camadas da burguesia: a alta burguesia, a média burguesia, a baixa burguesia, tá? Por exemplo, a classe média, a gente chama de classe burguesa, mas é a baixa burguesia. Certo? Aí aqui, não sei se vocês estão prestando atenção, mas aqui na página 96,
nós temos a revolução batendo a porta, né? O que levou à revolução, no caso, certo? Só lembrando, gente, que nós temos 4 minutos de aula aqui, aí vai cair, aí depois vocês retornam para a gente fazer as nossas considerações, tá bom? O tio não fica 3. direto, não tem como ficar direto. Por que não fica direto, Lua? Porque ele é um programa, esse programa que nós estamos usando, o Zoom, nós estamos usando um programa gratuito, né? Ou seja, essa parte que nós estamos usando, ela é grátis. Como ela é grátis, ela só dura 40 minutos. Então, se fosse paga, né? Aí duraria mais. Mas como é a parte gratuita, ela só dura 40 minutos. Aí é só voltar Que bom, novamente. tio, é muito legal assim. Ei, tio, Quem é? Oi. eu conheço um aplicativo que ele é igualzinho o Zoom, só que ele não tem limite de tempo. Aí, e também o único problema dele é que ele só aguenta até 300 pessoas, só. Mas aí a gente nem Não, usa mas 300 não é tem muita, 300 né? pessoas só. no oitavo ano. Só 300 Não tem. Só até 300 pessoas. Mas por enquanto a gente vai utilizar este, tá Fica bom? nesse mesmo. Isso. A gente vai utilizar ele. Então, só continuando, tá bom, gente? Então, aqui a gente vai perceber, ó, nessa parte, a revolução bate a porta, que o Estado ele começa a ficar endividado, né? Por causa da elevação dos preços dos produtos e a grande inflação, tá bom? E o que acontece? Além disso, a gente vai ter o aumento dos impostos, o que vai acabar prejudicando os negócios da burguesia. Outra coisa que acontece nesse momento são as más colheitas, tá? Vai haver um período de seca, certo? Alguns períodos de seca intercalados por períodos de grande frio, tá bom? E isso vai fazer com que as produções agrícolas, principalmente de trigo, ela diminua. E qual vai ser o resultado disso? A fome no campo e o aumento dos preços na cidade. Para você ter uma ideia, teve épocas na França que um pão, ele era praticamente o salário de alguém. Para você ver o estado, né, de emergência, vamos dizer assim, que aconteceu naquele momento. É como a gente, por exemplo, comparar a Venezuela, né, que é muito falado atualmente, onde maços de dinheiro vale praticamente nada, né? Onde as pessoas não conseguem comprar muita coisa com um saco de dinheiro, que não vale nada. O que isso é ocasião de quê, né? É resultado de quê? Dessa inflação, que faz com que a moeda ela perca valor. No caso aqui, a gente vai ter um aumento do preço dos produtos e pouco dinheiro ou pouca forma de compra, ou pouco poder de compra na mão dos trabalhadores do campo e da cidade. E isso, gente, vai levar a uma insatisfação muito grande, ocasionando, assim, essas revoltas que vão ocorrer aqui por volta do século XVIII, tá bom? Então, o que o rei tentou fazer, né? Perante essa situação crítica, o rei tentou persuadir a nobreza e o clero a contribuir com impostos, ou seja, o Estado por meio dos impostos, né? Ou seja, eles pagarem impostos, mas a nobreza e o clero não queriam pagar impostos, então eles relutaram e não pagaram impostos, certo? Então, a situação foi só se agravando, ao ponto de Luís XVI, esse cidadão aqui pomposo, que está do lado esquerdo aqui da tela, né? Lado direito da tela, tá bom? Lado direito. Esse cidadão aqui pomposo convocar uma assembleia de representantes dos estados, desses grupos sociais que nós trabalhamos aqui, ó. Os estados eram, como assim, eram grupos ou aquela divisão? Os estados são esses grupos, essas camadas sociais. Então, ele vai chamar representantes dos 3 estados para discutir sobre a crise que se instalara na França. Então, ele convoca a Assembleia dos 3 estados